bom estar aqui novamente, podendo falar com você, trazendo aqui mais um ensinamento da palavra do Senhor. Nós estamos estudando nesse momento o Salmo de número 147, com o desejo de trazer para nós o ensinamento, a graça de Deus e a sua grandeza em bondade para com os seus filhos, para com o seu povo, para com a família da fé, os eleitos do Senhor. A verdade é que todos nós necessitamos e precisamos depender de Deus espiritualmente. Nós, espiritualmente falando, somos carentes de Deus, necessitamos de Deus, carecemos da sua glória. Carecemos de Deus para vir até nós, nos curar os nossos corações que foram quebrados, que foram corrompidos pelo pecado. Necessitamos espiritualmente de Deus para atar as nossas feridas, sarar cada uma de nossas feridas, aliviar a aflição do nosso coração e mostrar a nós a sua bondade em graça, em misericórdia. Mais do que isso, nós necessitamos de Deus espiritualmente para que Ele esteja revelando a sua palavra a nós, dizendo a cada um de nós como conhecê-lo, nos instruindo ao momento em que Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Ele nos ensina quem Ele é e ao mesmo tempo também nos dá diretrizes, princípios de como nós devemos viver para agradá-lo, para louvá-lo. Todas essas verdades nós as encontraremos no Salmo de número 147, que em 4 parágrafos ele nos exorta a louvar a Deus, a dar graças a Deus, a bendizer a Deus por tão bondade que Ele tem manifestado a nós e por sua graça também que Ele tem demonstrado a cada um de nós. Nós vamos compartilhar esse Salmo 147 e basicamente o versículo 1, versículo 7, 12 e 20, que nos exorta a louvá-lo, a bendizê-lo. E a minha exortação aqui é que nós, enquanto família do Senhor, enquanto aqueles que desejam um lar bem-sucedido, uma família abençoada, como que nós devemos entender e compreender essas verdades, esse convite de Deus nesse Salmo 147 para louvá-lo, para bendizê-lo pelas graças reveladas a nós, pelas manifestações da sua bondade. A primeira verdade que nós queremos destacar aqui é: Deus dá graça aos aflitos e governa o seu povo bondosamente. Nós podemos encontrar isso do primeiro versículo até o versículo 6. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas e lhes pensa as feridas. Chama-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Observe que o versículo 1 se baseia em 3 outros textos, em outros salmos, nesse convite de louvor, nesse convite de adoração. Observe que nós precisamos educar as nossas famílias, treinar as nossas famílias para que louvem a Deus, expresse a Deus adoração, expresse a Deus cânticos, tributo de glória, tributo de honra ao nosso Deus, por sua fidelidade, por suas misericórdias. O Salmo 92, primeiro versículo, diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite
a tua fidelidade. A misericórdia de Deus se renova cada manhã para conosco. Elas não têm fim. E misericórdia, basicamente, Deus não aplica a nós aquilo que nós merecemos, o castigo, a condenação eterna que nós merecemos por causa do pecado. Mas Ele decide, então, não aplicar isso, mas aplicar uma bondade, a sua graça e a sua bondade sobre nós. E Ele fala que, ao chegar o findar da noite, nós devemos tributar a Ele toda a honra e toda a glória por sua fidelidade a Ele mesmo, e porque Ele é fiel para consigo mesmo, Ele se demonstra fiel para conosco. Salmo 135, versículo 3 diz: Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom. Cante louvores ao seu nome, pois é amável, é agradável. Então ele expressa essa virtude, esse atributo de Deus, porque Ele é bom. A sua bondade é expressa na obra da criação, a sua bondade é expressa ou expressada na própria natureza, na nossa redenção, na demonstração do seu amor por nós, num Cristo crucificado. O Salmo 33 diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Então, os justos e os retos devem expressar louvor e adoração ao nosso Deus. E nós devemos fazer isso por causa da sua graça, por causa da grandeza da sua bondade, por causa dos seus atributos, por causa do próprio ser. Vejam que a primeira pergunta do nosso catecismo de Westminster nos ensina isso, que o fim principal e supremo do homem é louvar a Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E sempre é bom render graças ao Senhor, sempre é bom desfrutar do Senhor, cantar e celebrar a sua grandeza, porque foi para esta finalidade que Deus nos criou, que Deus nos trouxe à existência. Agora veja que Deus sempre usa pessoas piedosas, pessoas humildes para a realização da sua obra, para a expressão de louvor, para a expressão de adoração. O tema de sua graça é visto aqui naqueles que Deus usou para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Nós podemos ver isso no livro de Esdras e Neemias, como que Deus usa a pessoa de Esdras, como que Deus usa a pessoa de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém, para a reconstrução do seu templo. E ele descreve aqui no versículo 2, versículo 3 e versículo 6, esse tipo de pessoa, pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas dispersas, pessoas aflitas. E ele nos diz assim, olha, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa a feridas. E o versículo 6 ele fala desses aflitos, desses angustiados. E basicamente nós aprendemos sobre Cristo também nesse aspecto, nessas virtudes, nessa bondade de socorrer os dispersos, os necessitados, os quebrantados de coração, os aflitos. Quando Jesus veio em sua bondade e sua misericórdia, ele cita o texto de Isaías 61, que o Espírito de Deus estava sobre ele e veio para que ele pudesse curar os quebrantados, curar os aflitos, colocar em liberdades os algemados e oprimidos, a trazer consolação, a trazer como se diz, o consolo para aqueles que estavam quebrantados e aflitos de coração. Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, faz essa referência também como Cristo, o Salvador, o Redentor, que também veio para trazer esse consolo, essa paz e restaurar o aflito, o quebrantado de coração, o oprimido e restaurá-lo do seu pecado. 1 Coríntios, o primeiro capítulo, do versículo 26 a 29, Paulo faz a listagem de como que Deus veio procurar e salvar o perdido, aquele que é pobre de espírito, aquele que nada é, aquele que é quebrantado, aquele que é humilde.
e com um propósito, com uma finalidade. A lista descrita por Paulo em 1 Coríntios 1, de 26 a 29, é mostrar que Deus usou o pequeno para desprezar o grande, ele usou o fraco para envergonhar o forte, e ele fala a finalidade para a qual ele fez assim, ou pela qual ele fez assim, para que nenhum de nós pudéssemos nos gloriar em nós mesmos, mas nos gloriássemos tão somente em Deus, que escolhe, que elege e faz desta maneira para a glorificação do seu nome. Deus escolhe derramar a sua graça aos de coração partido, quebrantado, aos de coração feridos, aflitos, pobres, cativos, cegos, oprimidos, os tolos, os fracos e os desprezíveis, para envergonhar os demais. E com isto ele nos leva a reconhecer a nossa indignidade ou a nossa natureza pecaminosa. Nós não merecemos essa graça, nós não merecemos a sua bondade. E ele demonstra e revela assim desta maneira a nós, para que possamos tributar a ele toda a honra e toda a glória. O convite desse salmo de louvor e adoração a Deus em bondade da sua graça e da sua grandeza em bondade é para que ele receba todo o tributo e toda a glória e nós venhamos reconhecer que nós somos alvos da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Portanto, nós devemos educar a nossa família, devemos treinar o nosso coração e a nossa mente nessas verdades, com base nesse salmo. Então, aplique isso ao seu coração, busque entender esses princípios. A graça de Deus e a sua grandeza em bondade, Deus dá graça aos aflitos e governa os seus soberanamente. Deus concede graça para que nós possamos reconhecer que toda a dádiva procede dele, para que toda a glória seja dele. E ele nos convida a não somente glorificá-lo, mas a desfrutar dele, tributando ele honra e glória, porque só ele merece. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, ao coração de sua família. O desafio para nós é treinar famílias, liderar famílias, ter o sacerdote do lar, conduzindo, liderando a sua família em todos esses princípios, em todas essas verdades, para que a nossa família seja bênção para toda a sociedade e que todas as demais famílias sejam benditas por meio da nossa família. Que Deus coloque o temor dele no nosso coração, para a honra e glória dele. Deus o abençoe, fique na paz de Cristo, até mais, um abraço a todos.